Hamas, tem aquela lista Tem muitos candidatos a seguirem o caminho dele. Exatamente. André, quem são essas pessoas que o Mossad, o Israel, está matando e por quê? Quem são esses líderes ou essas pessoas que estão nessa lista de morte de Olha, Israel? só complementando uma coisa que o Samuel falou que é importante, hoje, por exemplo, que é uma das coisas que o professor Samuel falou agora, que não se, como é que vai se dar essa coalizão novamente, né? Então, lembrando que Israel, na primeira vez que o Irã atacou Israel no dia 13, na noite do dia 13 para o dia 14, Israel era uma resposta a um suposto ataque aéreo israelense contra um prédio em Damasco, na Síria, que matou um general iraniano num prédio adjacente à embaixada iraniana, que era alugado pela embaixada, pelo corpo diplomático, mas que era usado para encontros militares entre as guardas revolucionárias e os seus aliados, sejam sírios, sejam pessoas do Hezbollah e por aí vai. Então, quando o Irã decidiu atacar Israel no dia 13, a coalizão funcionou muito bem, primeiro porque esses países árabes, tanto a Arábia Saudita quanto a Jordânia, entendem que o Irã atacar Israel e usar o espaço aéreo desses países é contraprodutivo e contra-estratégico para esses países que querem ter estabilidade na região. Nesse caso, é um pouco diferente. Primeiro porque a gente está falando de uma pessoa não iraniana morto em solo iraniano, e antes era um iraniano morto em solo não iraniano, né? Então, as duas coisas trocaram dessa vez, né? Foi o líder do birô político do Hamas, o que no Brasil a gente poderia traduzir. Ontem eu escutei um jornalista falando isso no jornal daqui. Para os olhos do mundo, é o presidente do Hamas. É a pessoa, é a cara, é a pessoa que mais aparece na mídia, é a pessoa que mais fala em nome do Hamas. É o Ismail Haniyeh, é o chefe do birô político do Hamas. Ele foi preenchido por algumas pessoas, pelo Mazruk, pelo Khaled Mashal e pelo Ismail Haniyeh. O Ismail Haniyeh nasceu em Gaza, ele tinha 62 anos, ele se envolveu, ele tinha uma retórica excelente, se envolveu na Universidade Islâmica, ele dava aula de literatura, enfim, estudou literatura, dava aula de literatura e se envolveu com o Hamas logo no início. Ele era um dos principais assessores do Sheikh Ahmed Yassin, que era o líder espiritual do grupo terrorista Hamas. E Israel tem, Rogério, uma política que a gente chama de target assassinations, ou assassinatos seletivos, ou eliminação seletiva, de líderes de grupos terroristas e de pessoas que cometeram atos terroristas hediondos há muitos e muitos anos, né? As pessoas que sequestraram os atletas israelenses e mataram os atletas israelenses na Olimpíada de Munique em 72 foram todos mortos ao longo de 10 anos de caça dessas pessoas, que vai da Europa ao Líbano, entre 72 e 82. Agora Israel está numa guerra, Israel está num conflito armado contra um grupo terrorista e não só contra o Hamas, né? Israel está em guerra contra o Hezbollah. Israel tem um status, um casus belli com o Irã e contra o Hezbollah e as proxies iranianas, que são os Houthis, e contra o Hezbollah, que são mais proxies ainda do que o Hamas, porque o Hamas é um movimento muito nacional palestino. O Hezbollah é um movimento muito mais a mando do Irã do que um movimento nacional libanês, nesse caso, né? Ele está mais interessado nos interesses iranianos do que nos interesses libaneses. E a morte a morte de Haniyeh vem num dia muito, muito simbólico aos iranianos, né? Foi a inauguração do novo presidente. Foi o Haniyeh, o Ismail Haniyeh sentou na primeira fileira, ele se encontrou com o líder supremo do Irã um dia antes. Então tem todo... o problema agora dos iranianos é como ele foi morto, né? Eles disseram no primeiro momento que ele foi morto com um míssil que entrou pela janela, no quarto dele, num lugar, de novo, o lugar que ele foi morto é um lugar que pertence ao governo do Irã, que é um lugar
aonde dignatários e pessoas que estão visitando o país para cerimônias como essa, da inauguração do presidente, é, ficam hospedadas até deixar o país. E eles mataram ele justo num lugar que acreditavam os iranianos que era um lugar muito protegido e muito seguro. Depois saiu no New York Times uma matéria de várias fontes que disseram em anonimato de que ele foi morto por uma bomba que foi colocada lá semanas ou meses antes de ele chegar lá. Então, a capacidade de inteligência, a capacidade de organização, a capacidade operacional de quem fez isso, ela é muito grande e envolve iranianos dentro do Irã. São iranianos dentro do Irã que colocaram a bomba, foram iranianos dentro do Irã que detonaram a bomba, foram iranianos dentro do Irã que disseram que ele ia estar no quarto A, B ou C, no andar tal. Então, tudo isso gera um pânico e uma sensação dentro das cúpulas, né, das guardas revolucionárias e do governo e do aparato de segurança iranianos totalmente entendida, né? É muito claro que eles estão paranoicos em relação à segurança nacional deles. E por que quem fez isso, supondo que foi Israel, diga-se de passagem, eu não consigo mencionar, Rogério, nenhum outro país na região que tem essa capacidade de efetuar uma ação como essa. Israel está em guerra contra esse grupo e depois do 7 de outubro, depois de eles entrarem em Israel, matarem 1.200 pessoas, sequestrarem 250, estuprarem mulheres, sequestrarem bebês, matarem crianças, Israel disse de que a partir de então todas as lideranças do Hamas serão caçadas e mortas e levadas à justiça. O que acontece? Israel já enfrentou diversas vezes guerras contra o Hamas, isso já tem décadas, e desde 2007 Israel enfrentou guerras militares contra o grupo terrorista na faixa de Gaza. A diferença aqui, que é muito importante, é que Israel nunca, depois de ter tentado matar o Khaled Mashal, que era o então líder do birô político do Hamas, em 1994, na Jordânia, Israel nunca mais tentou matar o líder do birô político do Hamas, primeiro porque não deu certo, eles envenenaram ele, os agentes do Mossad foram pegos, acabaram sendo pegos pela polícia jordaniana, foram presos, e aí o rei da Jordânia ligou para o primeiro-ministro de Israel na época e falou: se você não salvar a vida do Khaled Mashal, que estava no hospital já quase morrendo do veneno, a gente vai ter que, infelizmente, matar os agentes do Mossad. E aí o Israel acabou mandando um antídoto e salvou a vida do Khaled Mashal, que era então o líder do birô político do Hamas. Depois disso, Israel evitou matar líderes do birô político e, obviamente, manteve a sua política de matar pessoas envolvidas com o braço militar do Hamas. Lembrando a todos aqui que estão escutando o programa que, no final das contas, é tudo a mesma coisa. As pessoas, eventualmente, podem ter ido para o braço militar, estão velhas e agora elas estão no birô político. Mas, no final das contas, a intenção do grupo ela não muda entre o birô político e o braço militar. É só uma função diferente para chegar no mesmo objetivo. O grupo inteiro do Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel, por Japão, pela Austrália, pelo Canadá, pela União Europeia inteira, não fazem diferenciação entre o braço militar e o braço político. Então, ele é um terrorista que veste terno e estava em Doha e ele comemorou o 7 de outubro. Né? Ele era um líder muito carismático entre muitos palestinos, e alguns analistas, eu termino a minha análise, Rogério, dizendo o seguinte: alguns analistas aqui em Israel dizem o seguinte: no primeiro momento, muitas pessoas e parte da imprensa divulgou que Israel matou uma das pessoas do Hamas que estava envolvida nas negociações de cessar-fogo. Ele não estava envolvido nas negociações de cessar-fogo por interesse em que haja um cessar-fogo ou que haja paz. A gente tem que lembrar disso. O Hamas não teve interesse em manter o cessar-fogo no 7 de outubro. Quem violou o cessar-fogo foi o Hamas. Foi a decisão do Hamas violar o cessar-fogo e fazer o que fizeram no dia 7 de outubro. O líder do Hamas em Doha, o líder do birô político, ele se envolve com as negociações, mas quem realmente decide quem vai ser solto e quem decide realmente os termos do cessar-fogo é a liderança do Hamas em Gaza, que é quem está
on the ground, quem está em campo, quem realmente detém o controle dos reféns é o Hamas Gaza. O Hamas internacional, o Hamas que está agora em Doha, que antes esteve na Síria, ele realmente tem essa questão diplomática com os países aliados, como Turquia, Irã, Coreia do Norte, eventualmente falar com outros grupos terroristas, se aproximar do Hezbollah, se aproximar dos Houthis, esse papel de arrecadar dinheiro para mandar para o grupo, que é um papel internacional, onde a pessoa tem que realmente conseguir estar em outro país para conseguir transitar entre esses países de uma forma, entre aspas, segura. Então, se você está em Gaza, você não consegue fazer isso, porque não dá muito para sair pela fronteira do Egito e, obviamente, não vão sair pela fronteira de Israel. Então, ele estava envolvido na negociação de cessar-fogo, mas, na verdade, ele não está envolvido por interesse em que haja paz ou que haja um cessar-fogo permanente. Ele está interessado nos interesses do Hamas, que é sobreviver, que é, no final das contas, chegar a um cessar-fogo permanente, onde vai acontecer uma saída total de Israel para as fronteiras internacionais, e aí o Hamas sobrevive e canta vitória, mesmo com mais da metade de Gaza destruída, mesmo com mais da metade, 2/3 dos batalhões do Hamas destruídos, o Hamas consegue dizer ao mundo e dizer aos seus apoiadores que sobreviveu uma guerra de 10 meses contra Israel. E tem outras pessoas que estão dizendo de que, na verdade, ele foi morto porque ele estava dificultando as negociações de um cessar-fogo. Então, tem duas análises aqui. Tem uma análise que diz que ele foi morto independentemente das negociações de cessar-fogo, e tem uma outra análise que diz que ele foi morto porque ele estava dificultando as negociações de cessar-fogo. E já tem gente dizendo e analisando de que existe mão do regime iraniano na morte dele, porque ele estava, assim, de uma certa forma, elevando muitos meses a guerra que os iranianos talvez não estavam interessados que ela continuasse por tanto tempo.